com a graça do Senhor, chegar aí ao 19º estudo bíblico, né? Quarta-feira aqui, ficou para a gente hoje capítulo 11, né? Não sei se qual vai ser a dispensação apropriada. Queria ler em duas partes. Vamos ler de repente até o versículo 9 inicialmente, né? No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Bem, esse capítulo 11 é um capítulo conhecido, na verdade, pelo menos em termos de título, né? Às vezes até por aqueles que não são cristãos, né? Todo mundo fala, às vezes, usa essa expressão, né? Aqui está uma Babel, isso aqui é uma Babel, uma confusão, né? Algo muito confuso. E eu acho que a gente poderia tentar aqui, pelo menos, anotar algumas palavras que chamaram a atenção. Bem, podemos já ter comentado que Gênesis 11 está acontecendo junto com Gênesis 10, né? Isso, na verdade, cronologicamente é retroativo, né? Então, aqui, acho que a primeira coisa que a gente vê é um convite, né? Então, aqui está sendo feito um convite. Alguém que provavelmente, pelo capítulo 10 que nós lemos, deve ser Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, aquele homem que subjugou outros homens, né? Começou a ideia realmente de ter homens no governo, né? Fez esse convite dizendo: vamos fazer tijolos e queimar bem. Então, foi feito um convite para uma obra. Tem um vamos aqui, né? E ele diz assim: vamos construir uma cidade, certo? E nessa cidade tinha uma torre, cujo objetivo era alcançar o céu. Bem, nessa obra existia unidade. Nós vemos aqui no versículo que todos eles eram como um só homem, né? Eles começaram, foi feito um convite, né? As pessoas
aceitaram esse convite para trabalhar nessa obra. Eles trabalhavam de forma unânime, com um coração só, né? Construindo essa cidade com uma torre cujo objetivo era alcançar o céu. E aqui eu colocaria uma observação, né? Obviamente os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas aqui acho que quase que uma primeira vez que diz assim: o Senhor desceu para ver. Estamos em Gênesis 11, e a expressão em Gênesis entre 1 e 2 lá, falava que o Senhor via na viração do dia para conversar com Adão, né? E a gente vê o Senhor repreendendo Caim por aquela atitude. Mas depois parece que a coisa vai sempre pontual em cima de algum homem, né? Deus encontra Noé, Deus fala com Noé, e aqui parece, mas Deus desce sempre para ver o justo, ou está sempre ali tendo comunhão com Adão, né? Ou tendo comunhão com Noé. Aqui aparece uma expressão dizendo assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Uma coisa interessante. Então o Senhor desceu para ver essa obra que essas pessoas estavam fazendo, que não era o quê? Uma obra de Deus. Uma coisa é Deus ter dado a direção para construir a arca, ele construiu a arca, debaixo da direção do Senhor, com as medidas do Senhor. Aqui está sendo feita uma obra que não é de Deus, mas que tem o objetivo de chegar no céu. Concordam até aqui? Concordamos aqui? E o Senhor faz uma observação: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então aqui ele diz que em breve nada poderá impedir. Olha que coisa interessante. Uma obra que está sendo feita, um convite que foi aceito, uma cidade que está sendo construída, que tem o objetivo de chegar no céu. Deus desce, vê essa obra e diz que nada vai poder impedir, em breve, o que essas pessoas estão buscando fazer. Eu acho isso aqui algo assim muito, muito, muito rico. Porque nós também recebemos um convite. Vamos. Também recebemos um vamos do Senhor, né? Aquele que deseja vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E vamos, né? Para uma obra e todos esses que aceitam fazem parte de um corpo, certo? Lá em Apocalipse nós podemos ver que João é convidado pelo anjo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, que é interessante a gente dar uma lida, porque fica gravado depois para as pessoas também que estão acompanhando. Olha só, João diz assim, Apocalipse 21, não precisam abrir, versículo 2, ele diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então aqui também está sendo edificado uma cidade, que é uma
que vai descer do céu. E isso é da parte de Deus. Vamos costurar algumas coisinhas antes da gente chegar mais na frente. Então a gente leu o Apocalipse, né? 21. Vamos ler agora aqui. Apocalipse. Olha só. Vou ler também, os irmãos não precisam abrir, olha só. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças aproximou-se e me disse: venha e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e vi uma mulher montada em uma besta vermelha. O que João está vendo é uma mulher, que estava coberto de nomes de blasfêmia. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e de impureza da sua prostituição. Em sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então nós estamos na nova aliança, o Espírito vem, toma João, arrebata ele a um deserto, dá uma visão para ele, ele vê uma visão de aqui não tem uma noiva, uma mulher, e aqui também não é uma cidade, aqui também tem uma cidade que se chama Babel, a origem da Babilônia. E aqui ele vê uma mulher. E essa mulher tem escrito na sua testa: Babilônia, a mãe das prostitutas. Né? Então o que nós vemos aqui? Nós observamos 2 cidades e 2 mulheres. Nós observamos um povo, um corpo, que é essa noiva. Certo? Essa noiva, a igreja é tanto o corpo de Cristo como a noiva do Cordeiro. Mas que quando João vê a noiva, também vê uma cidade, que é onde esse povo vai habitar. Mas João também vê uma mulher, que também é uma prostituta. Né? A noiva de Satanás. Que é quem? A mãe, a grande Babilônia, a meretriz, aquela que seduziu todos os reis dessa terra. Existe aqui também um povo. Da mesma forma que aqui existe um reino de treva, aqui existe um reino de luz. Existe um convite para entrar nessa obra, para fazer parte dessa cidade, para ser mulher e companheira do príncipe desse mundo, com o objetivo de alcançar o céu, que é o que Satanás quer. Nós estamos pegando a leitura bíblica que nós fizemos de Gênesis 11 e estamos confrontando ela com o Apocalipse. Porque, na verdade, aqui nós não estamos vendo em Caim e depois em Nimrod apenas um homem que se desviou do caminho do Senhor. Nós estamos vendo a construção de um sistema satânico que se opõe a tudo que é Deus, a tudo que tem o nome do Senhor e o nome de Jesus. Então a planície de Sinear, Babel, Babilônia, Nimrod, tudo que nós estamos observando nesse início aqui é um grande sistema que
que está se opondo a Deus, que quer alcançar o céu, mas não da forma que Deus estabeleceu, da sua maneira. Então isso é muito importante, porque a gente vai conseguir ver aqui, depois de Babel, a gente vai conseguir ver aqui Babilônia, Medos, persas, gregos, romanos. Segundo a visão de Daniel, a reconstituição da parte geográfica do Império Romano. Então a gente percebe aqui que tem um sistema claro, definido. Por isso que Jesus falou que o mundo jaz o quê? No maligno. O mundo jaz no maligno. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos um trabalho, nós somos proprietários de alguns bens, mas precisamos tomar muito cuidado, porque nós não somos daqui, mas estamos aqui peregrinando. Temos que ter contato com todas essas coisas que a gente toca. A todo momento que nós temos contato com esse sistema, o Senhor nos diz que nós devemos constantemente estar vigiando. Então, eu posso ter um trabalho? Posso. Eu posso ter o meu comércio? Posso. Mas como é que eu tenho que tocar nisso? Eu tenho que tocar nisso com vigilância. Porque a todo momento esse sistema, que começou lá no início, com a queda, e depois de uma queda passou a ser uma cidade, de uma cidade passou a ser realmente algo organizado, que se opõe a Deus o tempo todo. Né? O que Babel tinha como característica? Muitos ídolos. Uma característica muito forte de Babel era a idolatria, o politeísmo. Ou seja, eu acredito em tudo, menos no Deus Criador dos céus e da terra. Né? Então aqui existe o quê? Uma oposição. Existe uma guerra espiritual. Então eu toco nessas coisas, eu exerço o meu trabalho aqui na terra, seja eu um professor, todas essas coisas elas têm que ser, não parecem, mas elas têm que ser tocadas com muita vigilância, né? Eu, por exemplo, posso estudar, posso, como eu ouço muitos irmãos falando, poxa, eu tive a oportunidade de estudar, bênção, glória a Deus, né? Hoje sou um advogado, um engenheiro, um médico, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tiro pela experiência pessoal que eu tive, porque no fundo, não sou um engenheiro. E essas coisas todas podem trazer para a gente vaidade, glamour, podem mexer com a gente. Na verdade, eu preciso entender que Deus permitiu que eu aprendesse algo para que de alguma forma isso pudesse colaborar no propósito dele. Eu não posso usar isso para preencher um vazio dentro de mim. Eu não posso falar assim, antes eu não era ninguém, agora eu estudei, agora sim. Não, essas coisas são delicadas e elas são sutis. E nós precisamos entender tudo o que Deus... Poxa, se Deus permitiu que eu tivesse um negócio aqui, abrir outro ali, ok, mas é muito fácil me sentir poderoso. É muito fácil me sentir mais seguro com isso. E aqui é que está a vigilância, quando a gente está dentro desse sistema e não pertence a ele. Esse conjunto de cuidados e vigilâncias que nós precisamos andar diariamente diante do Senhor, ou seja, há sonhos de muitas pessoas, de muitos servos de Deus, que às vezes são servos de Deus legítimos, mas há muitos sonhos que estão aqui dentro. E por isso eles se perdem na caminhada. Eles colocaram alvo aqui dentro. Eles não entenderam que não se alcança o céu dessa forma. Existe uma diferença entre ser o cabeça e a cauda aqui e ser o cabeça e a cauda aqui. São princípios diferentes. Aqui o cara quer subir. E aqui? Descer. Aqui, grande. Aqui, pequeno. Aquele quer ser independente. E aqui a cada dia mais ele reconhece a
dependência. Então, quando o Senhor nos tira do império das trevas e nos transfere para o império, o reino do Filho do seu amor, é necessário realmente o poder do Senhor que vem para nos libertar disso. Porque quando a gente fala muito em relação ao pecado, ele é apenas uma etapa de uma escada, ele é apenas um degrau. Você está falando do pecado aqui, há muita gente que a gente conhece que anda aqui, mas é uma pessoa corretíssima, já reparou? Mas o cara é casado, ele não traz a esposa dele, ele é um cara honesto no trabalho, todo mundo reconhece, ele procura fazer, a gente fala assim, pô, ele é quase crente. Porque na nossa mentalidade, ser crente é fazer um conjunto de coisas corretas. Quando, biblicamente, ser um cristão não é isso. Ser um cristão salvo, ainda que aqui embaixo a gente vai fazer isso. Ser um cristão salvo é alguém que sai dessa cidade, sai desse sistema, abandona esse convite, essa direção e vem para um novo reino. E tem agora um novo Senhor sobre a sua vida. Então, a questão do pecado aqui vai ser tratada como? Com confissão, com reconhecimento, com perdão do Senhor, em algumas situações de disciplina, algumas coisas que, apesar do perdão, nós até vamos escolher como disciplina num processo de aprendizado, como o Senhor nos educando. Na verdade, quando eu coloco minha filha de castigo porque ela me desobedeceu, eu não tenho nenhum propósito no castigo, a não ser que aquilo gere uma instrução nela para que ela não volte a se comportar daquela maneira. Então, todo esse processo de colher, de disciplina, tem o objetivo apenas de crescimento espiritual. Então, é muito mais do que só andar certo. É muito mais do que cumprir um conjunto de regras. É estar em um reino diferente. É pertencer a uma esfera espiritual diferente. Onde você que está aqui, Paulo diz assim, o homem espiritual discerne a si mesmo e todas as coisas. Mas o homem natural nada discerne. Ele não consegue entender nada aqui. Ele não consegue entender o que a gente fala, o que a gente prega. Nicodemos mesmo era um homem muito sábio, mas não conseguiu entender nem o que Jesus estava falando a respeito do novo nascimento. Então, quem é o único que pode convencer alguém que está aqui do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Então, qual é a nossa missão? Nós pregamos o Evangelho, mas não convencemos. Nós anunciamos o Evangelho. E é o Espírito Santo que faz a obra de convencimento para que haja um arrependimento nesse coração. Mas, na verdade, é Jesus Cristo que salva e transfere essa pessoa para cá. Muda algo dentro dela. O espírito dela que estava morto revive. Ela passa a ser um homem espiritual. Ela passa a ver e discernir as coisas de uma forma diferente que o homem natural não entende. Então, o homem natural ele vai tentar explicar milagre, isso, aquilo, ele vai tentar racionalizar uma série de coisas aqui, né, para tentar explicar coisas que só o homem espiritual, aquela pessoa que está em Cristo, que é nova criatura, pode compreender. Né? Agora, olha só que coisa... Então, assim, nós precisamos saber se estamos fazendo essa obra. Né? Então, a hora que a gente quer fazer uma cidade, uma torre, estou falando assim de uma forma figurada, para alcançar o céu, e isso foi um erro que não só a Igreja Apostólica Católica Romana cometeu, como grande parte da linha evangélica às vezes está seguindo esse mesmo erro, é quando você quer trocar esse reino aqui por isso aqui. É quando você acha que fazer uma grande obra, uma grande construção, um grande templo,
ter poder, ter influência, estar na política, estar no governo, quando você se envolve nesse sistema aqui, achando que você está fazendo uma obra, todo mundo junto, com um propósito correto, só que na verdade essa obra está se opondo a Deus. E a gente percebe sempre isso. Então, quem perseguiu os judeus foram os próprios judeus, depois quem perseguiu os judeus foi a Igreja Católica, aí depois quem perseguiu a Igreja Protestante foi a Igreja Católica, depois a Igreja Protestante perseguiu os irmãos que estavam surgindo na Alemanha, e aí você tem um processo de perseguição constante, quando na verdade as pessoas que vivem naquela geração não conseguem compreender que foram chamadas ou foram convidadas para uma obra definitivamente espiritual. Né? E a gente repara que essas pessoas falavam o quê? Uma única língua. Elas se entendiam? Elas se entendiam. Então aqui houve uma intervenção de Deus para confundir. E elas passaram a falar várias línguas. E ainda que essa obra pontual tivesse sido interrompida, na verdade, a gente vai observar, não só Sinear, Babilônia, Nínive, a gente vai observar que essa obra espiritual avançou. Essa obra espiritual, ela... Tanto que, olha que coisa interessante, Daniel, quando teve Nabucodonosor, quando teve a visão, ele viu o quê? Uma estátua grande, não foi assim? Cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de bronze, os pés de bronze, parte de bronze, lá embaixo bronze e barro. Ele viu uma grande estátua, algo glorioso. Quando Daniel teve a mesma visão que ele viu a visão de animais terríveis. Leopardo com 4 cabeças, lembra? O urso com chifres, o dragão. Então, na verdade, o homem natural, quando olha para essa obra, ele vê algo que glorioso. Mas o homem espiritual, quando olha para essa obra, vê algo maligno. Então, o que abriu para Nabucodonosor é a mesma coisa que abriu para Daniel. Mas um via algo glorioso, via os impérios. Olha, primeiro vai ser você, ele poder. E quando Daniel tinha visão, ele viu o quê? Algo horrendo. Não é assim? Então, aqui, essa mulher aqui, que também simboliza uma cidade, estava com uma taça de ouro na mão, e dentro da taça estava o quê? O sangue dos santos. Mas, na frente, se você ler com detalhe, quando Babilônia é destruída definitivamente, diz que o mundo se entristece. Você imagina aquilo que dá glamour, aquilo que dá sentido às pessoas no mundo, né? Você imagina aquilo tudo desmoronando. Diz que os mercadores, metaforicamente falando, né? Os mercadores choram porque a grande Babilônia caiu. Os reis se prostituíram com a sua grandeza. Era a razão de viver dessas pessoas. E quando você olha essa mulher descrita, ela é uma mulher simples, vestida de branco. A simplicidade fala da pessoa e caráter de Cristo. E as suas vestes brancas falam a respeito da santidade dos atos de justiça dos santos. É o que o Espírito dá a João, né? Então, assim, existe uma pressão, existe uma oposição. João está lá e está vendo, ele está olhando, ele fala assim, meu Deus, eu estou olhando a Babilônia, eu estou vendo assim, o quanto isso representa. Às vezes a gente encara, às vezes eu reparo que muitos cristãos entendem que isso aqui, que está em preto aqui, é a bebedeira, a prostituição, isso, aquilo, o mundo é a farra. Isso é um grande engano. Às vezes a pessoa acha que o mundo é a farra. O mundo não é só a farra. A farra é só uma parte do mundo.
a farra, a doideira, a vida que a gente levou é só uma parte desse sistema. Lembra que a árvore que matou Adão e Eva era do conhecimento? Era só do mal? Ih, que estranho, era também do... A parte do fruto do bem matava quanto a do mal matava também. Então, tudo que há de bom aqui dentro também é treva. Também é sistema maligno. Então, aquilo, Paulo chega a falar a Timóteo até a respeito da falsa ciência. Às vezes há uma mistura, o irmão fala assim, porque Deus usa a ciência, usa os médicos e tal, né? E aí a gente precisa separar assim para poder entender isso que está sendo dito, só para a gente não se confundir. Deus pode usar uma mula. Deus pode usar qualquer coisa. Então Deus pode usar o quê? Um médico. Isso não significa que o médico seja dele. Porque toda a ciência da medicina tem um único objetivo: negar a Deus. Negar o criacionismo. Dizer que tudo que temos e que vemos do céu e da terra não foi criado por um único Deus. E sim veio de um processo cósmico de expansão, de dilatação. Né? Foi criado por grandes explosões, por troca de energia. Toda a ciência tem como objetivo, estou falando não um cientista cristão, estou falando da ciência por ela mesma. Sejam cosmólogos, astrofísicos, por ela mesma tem o objetivo de negar a Deus, de se opor a Deus. Então, assim, podemos ter um cientista cristão, podemos ter um cosmólogo cristão, podemos ter um médico cristão. Isso não significa que a ciência desse sistema aqui esteja ao lado de Deus. Pelo contrário, a todo momento ela se opõe a Deus. Né? E ela tenta capturar. E capturar, olha que interessante que está sendo dito em Apocalipse. Minha vista está muito ruim. Quando a vi, então, essa mulher, muito admirado eu fiquei. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, olha a importância, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então a admiração do mundo, a admiração desse sistema, ela é feita por pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Quando a pessoa tem o nome escrito no livro da vida, quando ela tem consciência que ela foi chamada em Cristo, que ela tem como missão negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, quando ela faz parte de um reino que não terá fim, mas hoje ela anda como peregrino aqui no meio, não oro, Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Paulo disse que nós somos como cordeiros, ovelhas no meio de lobos. Então, nós estamos aqui caminhando como luz na treva, como sal, né? Mas não fazemos parte disso aqui. Não admiramos isso, não queremos isso, não desejamos aquilo que as pessoas que estão aqui desejam. Isso é algo que o Espírito Santo trata no coração daqueles que agora estão em Cristo. Era muito legal, na época que eu não era cristão, desejar ser o melhor engenheiro do Rio de Janeiro, ter a maior empresa, ter isso, ter aquilo. Porque era o que todo mundo desejava. Agora que eu estou em Cristo, um falso evangelho
me diz que eu tenho que ter tudo isso, mas o verdadeiro evangelho me diz que o meu coração não tem que estar nisso. E eu tenho que caminhar naquilo que Cristo está colocando como propósito na minha vida. E que se isso, por algum motivo acontecer, vai acontecer por um desejo dele e não meu. Vai acontecer porque tem um propósito dele e não meu. Então é por isso, amados, que os cristãos do primeiro século, na verdade, faziam aquilo que a gente muitas vezes não entende em Atos 2, 3. Eles pegavam tudo, chegavam lá, dividiam com as pessoas e tudo, abria, abraçava o leão, encarava o leão, eram queimados vivos, eram jogados dentro de óleo fervendo, porque eles entendiam o quê? Por que Moisés saiu do Egito e deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e decidiu seguir o opróbrio de Cristo com o povo? Porque a pessoa enxerga que isso aqui, irmãos, está falido. Isso está quebrado. Isso foi julgado. Isso aqui tem um dia. Igual o mundo foi julgado em Noé. E não adiantava o cara chegar, não, vou fazer. Vai vir a água e vai destruir tudo. Vai acabar tudo. O julgamento de Deus vai jogar tudo debaixo da água. Então não havia interesse em Noé em fazer nada a não ser o propósito de Deus. Qualquer coisa que se fizesse. Ele tinha que morar numa casa. Tinha que morar, então ele ia morar. Ele poderia melhorar a casa? Poderia, porque ele está ali, mas se o coração dele ficasse preso a qualquer coisa, ele não entraria na arca, ficaria onde? Onde o coração dele está preso. Por isso Paulo ensina a Timóteo o quê? Podemos ter as coisas, mas como não? Diga-se. Porque a gente não pode ficar preso aqui em nenhum sonho. Em nada. E os sonhos são sutis. Eu lembro de uma irmã que eu conheci, que ela falava assim, Rafael, o meu desejo é... Eu tenho uma loucura, ela já tinha uma certa idade, eu tenho uma loucura por casar. Meu Deus, se tudo que eu peço na minha vida a Deus é casar. Você acha que isso é certo? Eu falei assim, você está perguntando para mim, mas se isso é certo, isso é uma coisa de você e Deus, eu já quis pular fora daquela ali. Eu falei, é vento, né? Perguntando as paradas assim, normalmente é vento, para botar na tua conta. Eu falei assim, eu não sei de nada, eu acho que você pode fazer um questionamento. Você ficaria feliz, irmão, se Jesus voltasse amanhã? Ela baixou a cabeça e pensou assim, poxa, eu queria casar primeiro. Eu falei assim, então você tem um problema. Se o nosso desejo, irmãos, se o nosso sonho faz o nosso coração reter a vinda do Senhor, irmãos, então o nosso coração está aqui na terra. Então o falso evangelho entrou na nossa vida. Então nós cremos em alguma coisa que não é sólida. Porque a Escritura nos ensina a amar e apressar a vinda do Senhor. Então, uma vez que esse sistema não consegue combater esse, o que ele pode fazer? Montar uma mensagem similar, um evangelho diluído, para tentar fazer o quê? Buscar escolhidos e adeptos a ele. Então eu posso impor Deus, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... A pessoa ainda não entendeu que ela fez um convite. E que a base do convite, alguém só pode pisar nas pegadas do mestre se tiver negado a si mesmo e tomar uma cruz. E se eu neguei a mim mesmo, eu não determino mais nada, eu não imprenso ninguém, eu não boto ninguém na parede, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo, convidado a fazer uma obra espiritual para Deus, para fazer parte dessa cidade que é a noiva do Cordeiro que desce do céu. Então, assim, isso hoje é um tema delicadíssimo. Porque imagina, todos aqui eram um, mas o propósito era oposto a Deus. Você imagina, eu não estou falando que é isso, eu estou dando um exemplo, para dar um exemplo com o nome das outras pessoas é ruim, prefiro dar um exemplo assim comigo. Ou aqui. Imagina se a gente bota o seguinte propósito, irmãos, vamos fazer um plano agora em 2015? Em 2015 a gente vai se tornar a maior igreja desse local. A gente vai evangelizar e vai ganhar um maior número de membros. E vamos ver se a gente sai daqui de 100 pelo menos, no final do ano a gente está aqui com mais 600 pessoas. E aí a gente vai ser
a maior igreja desse local. E aí a gente vai fazer isso, vai fazer assado, vai fazer assim. Todos nós podemos estar envolvidos nesse plano. Todos nós podemos andar nessa direção. Mas o que nós precisamos saber é se é da parte de Deus ou não. Será que misturado a uma coisa de Deus existe uma vaidade? Será que eu quero fazer essa obra de mim mesmo? Será que no final vou fazer isso para me gloriar? E se Deus me testar? E se as pessoas se converterem e forem para outro local? Eu vou ter problema com isso? Ou vou entender que elas fazem parte do mesmo reino? Como eu vou lidar com os testes que Deus vai colocar na minha caminhada? Muitas vezes eu vou descobrir que eu não estava fazendo uma obra para Deus, que eu estava fazendo uma obra para mim. Então, aquela obra é feita, vem 600, agora Deus fala assim, sai daí, sai nada. Como é que eu vou sair daqui? Agora põe outra, agora que está pronto? Ah, mas eu quero te usar em outro lugar. Eu não. Já estou preso aonde? A obra. Eu não estou preso mais ao Senhor da obra. Eu fiquei preso à obra do Senhor. Existe uma diferença entre trabalhar para o Senhor da obra e trabalhar para a obra do Senhor. Existe uma diferença entre ouvir o Senhor da palavra e a palavra do Senhor. Nós invertemos importâncias e achamos que estamos fazendo alguma coisa para alcançar o céu, quando na verdade a nossa obra se tornou terrena. Então olha que coisa interessante. Aqui, Deus fez algo também muito interessante, porque aqui ele trouxe várias línguas para as pessoas não se entenderem. E aqui, ele trouxe várias línguas para o povo se entender. Então, na verdade, se a gente pensar nesse fundamento aqui como Pentecoste, e se a gente pensar que aquelas pessoas ali, na verdade, falavam o mesmo idioma, bem, agora vem o Espírito sobre elas e elas falam várias línguas. O texto relata que muitos estrangeiros que estavam ali naquele momento da festa da Pentecoste identificavam aquelas pessoas ali glorificando a Deus no seu próprio idioma. Estavam falando várias línguas. Só que elas estavam falando várias línguas, mas falando uma única coisa: glorificando a Deus. O Espírito tem um único propósito que Jesus ensinou aos discípulos ali no final, já João 16, 17, 18. Ele tem um único propósito: lembrar aquilo que foi nos dito, glorificar a Jesus Cristo, exaltar a Jesus Cristo, convencer a gente do juízo, da justiça e do pecado e nos conduzir a Cristo. Pelo Espírito nós podemos falar como Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pelo Espírito. Então olha que interessante. Várias línguas, mas uma única coisa. A gente vê uma coisa interessantíssima às vezes, é muito bonito de ver, né? Quando a gente vê dois irmãos falando em línguas, vi poucas vezes, mas lembro, e conversando, falando em outras línguas, e entendendo, e depois o Espírito vem dar a tradução. Então, essa harmonia do corpo, ela é dada pelo Espírito. Então, entrou carne, deu problema. Entrou homem natural aqui embaixo, deu problema. Né? Aqui, o que tem que predominar é o homem espiritual.
né? E a gente foi convidado para uma obra e está sendo feita uma obra também em nós, de purificação e de limpeza. Então, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. É isso que acontece no nosso dia a dia. Então, no final aqui do livro de Apocalipse, tem uma expressão que o anjo diz assim: foge, povo meu. Deixa eu ver se está aqui no 19. A ficha está ruim, agora não sei se é o 19, depois na próxima quarta eu separo. Foge, povo meu, para que não sejam encontrados na grande Babilônia. Então, assim, isso aconteceu fisicamente na Antiga Aliança, quando Israel foi levado a cativa, a Babilônia por Nabucodonosor, e eles se contaminaram. Depois de um momento de reconstrução, o Senhor até usou o pastor Ângelo algumas vezes aqui, né, nessa questão. Na hora de voltar para reedificar, volta Zorobabel, volta Neemias, volta Esdras, volta muitos irmãos, mas muitos irmãos quanto? Se você ler o livro de Esdras, você vai ver lá que foram aproximadamente 48.500 pessoas. Sabe quanto isso representa em relação ao povo que estava na Babilônia? 1,8%. De um povo que se chamava de Deus, de um povo que tinha Jerusalém como nação, de um povo que tinha um propósito, todos ficaram muito bem na Babilônia e prósperos, porque conseguiram tocar suas vidas. Quantos voltaram lá para o processo de reedificação? 2% aproximadamente. Isso também nos ensina alguma coisa. Ageu confirma isso profeticamente, apoiando Zacarias, que também está na mesma linha, dizendo: não é tempo de vocês pensarem naquilo que é seu, mas de edificar a casa do Senhor. Né? Por quê? Porque Israel estava onde? Aqui. Estava ali em cima. Né? E existia um pequeno número que estava acordado espiritualmente, porque aqui nós temos os não salvos, digamos assim, né? E temos aqueles que estão dormindo, enganados. Quando Paulo diz assim, porque o Deus desse século, né, cegou os incrédulos para não verem a glória de Cristo em nossa face, ele não está falando dos ímpios. Porque a Bíblia não foi escrita para ímpio. Ela foi escrita para o que crê. Ele está falando do cristão que foi cego por causa da incredulidade. Na hora 19, na hora 18:4. Vou ler aqui rapidinho. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. Aí o 5 diz: porque os seus pecados se acumularam até o céu. Então, a navegação dizia: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu. Não está falando com ímpio. Tá? Para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas, na versão dela flagelos, né, que vão cair sobre ela, não os atinjam. Eu achei interessante
interessante que os pecados evoluam até o céu. Até o céu. Tem a ver com a Torre de Babel. A Torre de Babel. Interessante, né? O objetivo dela. A mulher, como é que ela estava? Ela não é simples. Ela estava vestida de ouro e pedras preciosas. Aqui existia o quê? Uma glória, um glamour, mas o quê? Humano. Aqui há uma glória, mas espiritual. E aí é o que eu falei, é o erro da história se repetindo com os judeus, depois com os apostólicos romanos, agora com evangélicos. Então assim, a gente precisa estar muito atento em relação ao que é da parte de Deus hoje em dia e o que não é. Para isso nós precisamos o quê? Não entristecer o Espírito Santo, precisamos estar com essa chama acesa, precisamos estar em plena comunhão com o Espírito de Deus, para que a gente faça parte daqueles, entre aspas, 2%, que saíram de um local bem confortável e foram para Jerusalém queimada, destruída, saqueada, com portas queimadas, mas para fazer algo que Deus chamou eles para fazer. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio da igreja. Profeticamente, a gente vive o tempo da Laodiceia. Então, você se acha rica, mas você é pobre. Você acha que você está bem vestida, mas você é o quê? Está nu. Nessa visão aqui, ela é pobre, nu e cega. E nessa visão, ela é rica, ela tem tudo. Então, nessa visão, se enxerga a igreja, puxa, cara, esse é o caminho. Mas vem a visão espiritual e fala assim, você é pobre. Porque a glória que você tem é aqui de baixo. Você até se avolumou, tem número, tem poder, tem tempo. Mas a glória que você tem é daqui. Aqui é uma outra glória. Aqui você acha que vê, mas aqui na visão espiritual eu te digo, você é cego. Compre colírio de mim. O Espírito fala a Laodiceia, para que você possa ver. E vista as minhas vestes de branco, para que não seja achada nua. Então, tudo é o óculos que a gente está usando. Se a gente usa um óculos espiritual, ou se usa um óculos aqui de baixo, nessa visão terrena. Isso fica bem definido ali na Torre de Babel, que é possível sim haver uma unidade tão forte que nada poderá impedir, ainda que isso seja para ser feito algo contra Deus. Olha só que coisa. Então, há uma unidade ali na obra do inferno. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? E o que esse reino quer? Ele quer fazer o quê? Tentar. O que ele quer tentar fazer? Ele quer o quê? Dividir esse corpo. Usando o quê? A nossa natureza carnal. Por isso, a gente se defronta com tantas situações de quê? De ciúme, de inveja, de perseguição e tal, de irmãos falando mal um do outro, ferindo, fazendo comentários inadequados, tudo. Por que isso? Porque se ele consegue fomentar a carne de alguém para gerar isso, e se a outra pessoa é ferida e a outra pessoa não libera perdão, então fica o transgressor e o ofendido amarrados e divididos nessa obra. E a Escritura nos ensina que o espiritual é aquele que sempre perdoa. Muitas vezes quem vai pedir perdão, irmãos, não é a pessoa que errou, é o espiritual. Porque se ele se julga, como Paulo falou, espiritual, então ele tem a responsabilidade de liberar a outra pessoa no mundo espiritual por causa de algo que é muito maior do que a outra pessoa, do que ele. Ele não vai ficar preso à razão dele. Não, mas eu não errei. Não, mas eu não fiz isso. Não, mas não.
Se essa pessoa, na essência, ela é espiritual, ela vai falar assim, calma aí, irmão, tudo bem, você me perdoa? Então você está liberado e não tem nada no meu coração. Então você vá em paz. Por que ela está fazendo isso? Por causa de uma atmosfera espiritual. Por causa de um propósito muito maior. Né? E a gente vê Tiago falando com os irmãos ali que havia uma série... Então assim, quando a gente olha isso, né, a gente precisa saber onde estão os nossos sonhos. Onde estão as coisas que nos alegram? Aonde nós queremos chegar? Nós somos muito criticados no Oriente, porque lá no Oriente, uma pessoa que crê em Alá, por exemplo, como Deus, um descendente de Ismael, ele diz que se ele morrer, ele vai acordar com 70 virgens no outro dia seguinte, né? E a filosofia deles, mas eles morrem. Eles botam a bomba no corpo e vão. E o crente que diz que deseja morar no céu, ama a Cristo e se pela de medo de morrer. E não quer morrer de jeito nenhum. E fica desesperado quando vai perder alguém. É extremamente criticado. Por quê? Porque ele fala assim, então não é verdade o que você crê. Você me conta uma história que quando chega na sua vida prática não é verdade. Nós somos duramente criticados no Oriente Médio por isso. Por quê? Porque na verdade nós fazemos parte disso aqui, mas em parte a nossa mente não foi totalmente renovada. Nós pensamos muitas vezes dessa forma. Por isso Paulo falou aqui em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente, olha só, para que podeis conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu posso sair daqui para cá, mas há um rogo, há uma intercessão que nesse processo de conversão, que não é só pontual quando eu levantei a mão a Jesus, é uma transformação diária de vida. Por isso ele fala para depois, né, desenvolver a vossa salvação, é necessário que a nossa mente seja renovada, para que a gente possa de fato ter uma mente que pense como a verdade. Então aí a gente vai falar como Paulo falou. Se eu morrer é lucro, não tenho nenhum medo de morrer. Se eu morrer agora é lucro, mas o viver é Cristo. Estou dividido, não sei se parto para estar com Ele ou fico para ajudar os irmãos. Isso é uma mente o quê? Renovada. Ele não está pensando no amigo, nisso, no marido, na mulher, no esposo. Não. Ele está de fato não só em outro reino, mas a mente dele pensando de uma outra forma. Pensando em algo que é muito maior. Então, quando a Bíblia fala que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Por quê? Igual o povo de Israel. O povo estava aqui, saiu daqui, mas o povo continuava pensando como? Daquela mesma forma. Então, são dois processos. Deus tira Israel do Egito e depois Deus tira o Egito de dentro de Israel. Que está onde? Na mente e no coração. Então chegou lá, libertou, abriu o mar e tal, tudo. Tirei Israel do Egito. Perfeito. É o primeiro processo. Libertação e salvação. O mar vermelho é o batismo. Passou. E agora? Santificação. O que é tão famosa santificação? Não muito jeito e tal, essas coisas. Não. Mas é agora tirar o Egito de dentro do povo. Porque o povo ficou 400 anos. Como é que você acha que eles pensavam? Eles tinham um pensamento próprio ou eles pensavam exatamente o que eles aprenderam ali? Vocês acham que eles viviam com medo ou com liberdade? O que predominava? Então agora era um processo diário de experiências que Deus ia dando, da falta d'água, do pão, do maná, e Deus ia usando todas as coisas no dia a dia daquele povo para fazer o quê? Retirar o Egito de dentro daquele povo e pôr a palavra dele. O processo de santificação é esse. Foi o que Jesus fez com seus discípulos. Então, a pessoa aceitou o Senhor, amém, recebeu o Espírito,
nasceu de novo, nova criatura, nome escrito no livro da vida, amém, está aqui. Agora há um processo que vai ser diário na vida daquele cristão. Diário, todos os dias da sua vida. E agora o Senhor vai tirar o mundo de dentro dele, ou o mundo de dentro de nós. Até que chegue como Paulo falou, o mundo morreu para mim, e eu fui crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para mim. Ou seja, estamos os dois mortos, né? No final da caminhada. Ela nem entra nessa caminhada. Por isso que esse processo, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, levantei a mão para Jesus e tudo. Isso não quer dizer nada. Porque a Bíblia não diz em lugar nenhum de Gênesis e Apocalipse de levantar a mão para Jesus para aceitar Ele. Primeiro que eu não tenho que aceitar Jesus. É Jesus que me aceita. O ensinamento bíblico correto é Jesus que me aceita. Quem é santo é Ele. Quem é Senhor é Ele. É Ele que me aceita na condição que eu estou. Não eu que aceito Ele. Mas tudo bem, a gente entende quando a pessoa usa essa expressão. Mas ela não é correta, mas a gente entende o que quer dizer. O correto seria, Jesus, me aceita. Eu mereço isso, mas esse homem que está do meu lado, ele é santo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o correto é ouvir a minha condição. Será que eu aceito Jesus? Será que eu não aceito? Aceito, parceiro? Está no trono, ele está na glória. Eu sou de barro morto no meu pecado e delito, é o que o Paulo diz em Efésios. Não tem que aceitar nada, é Ele que tem que me aceitar. Então, a pessoa pode achar que levantou a mão e tal, não sei o quê, e é uma nova criatura. Não, isso não quer dizer nada. A salvação está nisso aqui, ó. A palavra é passagem. Metanoia. Então, assim, a mudança está aqui. O novo nascimento, a nova criatura, está nesse transporte, na saída do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós recebemos o Espírito. E o Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Ele diz, Abba, Pai. Por isso Paulo está falando com os irmãos ali. Se vocês são cristãos, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato vocês têm o Espírito. Né? Então assim, a primeira certeza é essa. E depois, é aquilo que Paulo fala, esmurro a minha face todos os dias, para que, tendo levado muitos a Cristo, não seja eu achado desqualificado naquele dia. O que ele está falando? Ele está fazendo uma obra, mas ele vai ficar em cima dessa obra? Ele vai chegar para Deus e falar, fiz uma porção de coisa lá, profetizei e tal. Não. Ele está o quê? É o que ele falou. Em outras palavras, ele está o quê? Negando a si mesmo e tomando a sua cruz. O que vai contar para mim não é se eu expulsei, se tremeu lá a cadeia, se abriu, se eu fui usado e 500 pessoas se converteram. Não vai ser usado nada disso, porque isso até uma mula podia fazer. Nada disso. Vai ser o quê? O quanto eu diminuir e o quanto Cristo cresceu em mim. Qual é o propósito final de Deus? Que todos nós nos tornemos a imagem e semelhança dele. Paulo chega a falar para os irmãos ali que nós fomos predestinados para ser a sua imagem. Então, o que Deus deseja nessa obra? Deseja que a cada dia saia mais de mim e entre mais dele. Que a cada dia ele me torne mais semelhante a ele mesmo. Foi o que ele desejou em Gênesis e que vai alcançar em Apocalipse. O que ele usou no meio, o que ele literalmente me usou, ele usa quem ele quiser. Então há um engano muito grande nessa questão também de ministério, poder ser usado, isso e tal. Não. Né? A gente
pega o exemplo de João Batista e consegue entender claramente que não é esse o padrão, né? Não é número, não é nada disso, mas o quanto Cristo tem de mim. Não o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. O quanto eu morri, o quanto ele de fato governa. A chegar àquele ponto, como Paulo disse, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, qualquer expectativa de direção de vida que Paulo tinha acabado. No dia seguinte, não sabia nem mais se ele estava na Macedônia ou ele ia voltar para Antioquia. Ele não conseguia definir mais nada na vida dele. Isso nos traz o quê? Muito receio. Porque muitas pessoas têm receio de se entregar ao Senhor. Falam assim, meu Deus, eu já sou cristão, mas eu vou me entregar a Deus, e aí o que Deus vai fazer comigo? E se Deus me mandar para não sei o que, se Deus fizer isso? Nós ficamos às vezes preocupados, né? E às vezes nós temos um receio, como na visão de Ezequiel, um receio de entrar no rio. Pô, caramba, a água está aqui no meu tornozelo, tudo bem. Eu andei um pouquinho, pô, a água está aqui no meu joelho, tudo bem. Quando eu andei um pouquinho, a água está no meu lombo. Vamos parar aqui. Porque aqui eu tenho o quê? Controle. Segurança minha. E se eu andar mais um pouquinho nesse rio, lá no fundo, como Ezequiel, ele não der mais pé, eu vou parar onde? Só o Senhor sabe onde eu vou parar, né? Porque ele falou para Nicodemos, né? Que eles são nascidos do Espírito, não sabe de onde vem, para onde vai. Então, assim, a gente fecha essa primeira parte de Gênesis 11, desse primeiro trecho, né, referente à Torre de Babel, né, entendendo a importância do registro bíblico disso. Né? Existiu uma cidade, existiu um homem poderoso que fez um convite para ser feita uma obra em unidade que tinha um propósito para alcançar o céu, e Deus viu que nada poderia impedi-los a ponto de interferir. Isso é um sistema, isso é mundo, isso é cosmos do grego. Né? Então, assim, nós somos arrancados daí. Isso é que é ser salvo. É sair para fora. Isso é ser salvo. É não rodar nisso aqui, não pensar nisso. Eu saio, vou, ganho dinheiro, volto, gasto, faço não sei o que, sento, vejo televisão, amanhã acordo, volto de novo, faço isso, não sei o que, volto. É não estar nesse redemoinho como um ratinho. É entender que nós fomos chamados para fora disso. Né? E ser chamado para fora disso, fomos batizados num corpo. Também somos um povo que temos o mesmo Espírito. Também recebemos um convite. Precisamos entender esse convite do verdadeiro Evangelho. Precisamos entender que nós somos uma noiva. E que nós, na verdade, somos uma noiva que é uma cidade. Né? A Nova Jerusalém. Que descerá do céu da parte de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos esclareça a cada dia a nunca fazer como Esaú, vender isso por um prato de lentilha, de abrir mão desse caminho por causa de uma fome, de uma necessidade na nossa vida pontual. O que adianta essas promessas aqui? Eu vou morrer de fome, me dá logo esse prato de lentilha, então vamos resolver isso. Né? Então, o que Satanás quis fazer com o nosso Senhor foi exatamente isso. Cara, você vai morrer de fome, meu irmão. Resolve logo o teu problema. Pensa em você, pô. Adianta o quê? O teu lado. E aí o Senhor falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Me adora, me prostra, que eu te dou esses reinos. De fato, até o momento ainda é dele. Adorarás somente a Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então, assim, para a gente estar realmente assim, guardado mesmo, assim, no sentido de sombra do Altíssimo, ao lado do Onipotente, né, a gente precisa ter ganhar essa consciência aqui em Cristo. Ganhar isso aqui. E aí o resto, né,
Satanás, ele sabe exatamente a nossa fraqueza. E ele vai trabalhar exatamente em cima daquilo que nós somos fracos. Mas quando nós estamos numa posição de dependência de Deus, o que acontece? Nós estamos numa posição humilde. Então vem de Deus virtude e graça para fazer da nossa fraqueza força, como o pastor falou ontem. Mas quando nós nos tornamos independentes de Deus, numa postura de vamos fazer, vamos resolver tudo, nós é que cortamos esse canal. E aí fica simples para Satanás chegar naquilo onde nós somos fracos e buscar nos ferir. Claro, debaixo da permissão do Senhor, né? Só seja aprendizado mesmo. Então, não tem outro jeito, nem outra maneira, a não ser se encher do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, né? Ter comunhão com o Espírito Santo, né? Ter sensibilidade do Espírito Santo, né? Não há outra saída. Né? Quando estamos nessa ligação, como alguns irmãos colocam, então não há problema. É igual um campo minado, mais ou menos assim, para tentar explicar fácil, que você não sabe onde está a mina. Então você precisa sair daqui e chegar lá. E você fala assim, putz, vou pisar aqui. Pô, vou pisar aqui. Explodiu, morreu. Como é que você vai saber onde tem que pisar? Para chegar daqui até lá, é impossível. A não ser que estejamos em comunhão com Ele. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo faz o quê? Nos dá um mapa das minas. Ele diz assim, pisa aqui. O que eu faço agora? Pisa ali. Pisa lá. E pisa ali. Eu cheguei, mas eu cheguei, ou foi o Espírito Santo que me conduziu até aqui? Em cada passo preciso, em cada tomada de decisão da minha vida, seja da mais simples à mais complexa. Então, decidir por si só aonde está, aonde vai, aonde mora, aonde trabalha, em outras palavras, é uma loucura. Porque nós não sabemos. Por outro lado, tomar uma segurança em Deus, tomar uma decisão em Deus, é segurança e fortaleza. Porque é Ele que está te colocando naquele solo. É Ele que está te levando para aquela direção. Ah, mas puxa vida, Ló ficou com a melhor parte em Abraão, com o desertão. É o que todo mundo que era carnal via. Mas, na verdade, Abraão estava em um lugar seguro espiritualmente falando. E a caminhada dele mostra isso. Ainda que ele tenha sobrado um local desértico. Então, assim, às vezes parece que nós tomamos certos prejuízos na nossa vida, né? Aparentes perdas. Mas se a gente pedir ao Senhor, para o Senhor, me ensina a enxergar essa situação. Se eu estou perdendo alguma coisa, é porque no campo espiritual alguma coisa eu estou ganhando. Se eu estou abrindo mão de alguma coisa, se eu estou descendo, me humilhando, é o princípio espiritual. Né? Não tem como.